Fala pessoal, beleza? A gente tem um projeto muito interessante que chama Quarta-feira com Editais. E a gente está na nossa 20ª edição. São 20 semanas consecutivas, ininterruptas, trabalhando e apresentando editais, sejam eles públicos ou sejam eles privados, que possam ser interessantes para sua organização na sociedade civil formalizada, ou mesmo para o seu coletivo de pessoas que ainda não está formalizado. A gente nunca fez diferenciação relevante sobre isso, não. Viu o edital e fez questão de colocar as informações disponibilizadas para vocês. Normalmente, a gente utiliza o Instagram, né, fazendo um vídeo curto, de às vezes 1 minuto e meio, no máximo, falando sobre um determinado edital. Só que o estudo pelo nosso lado é muito grande para conseguir condensar em 1 minuto e meio. Então, o que a gente fazia lá pelo Instagram? Além de fazer o vídeo, a gente disponibilizava, e vai continuar disponibilizando, já deixo isso muito tranquilo para vocês, mas a gente disponibiliza, né, vou colocar no presente e não no passado. A gente disponibiliza o resumo que nós produzimos aqui, a nossa equipe, eu, o Elivander e o Rodrigo, então a gente disponibilizava na link da bio. Só que qual que é o negócio? A gente sabe que da correria das instituições, boa parte das instituições brasileiras são pequenas, estudos do IPEA demonstram isso, né? A gente tem mais de 800 mil organizações sem fins lucrativos no Brasil, e muitas delas têm dificuldades de acessar esse tipo de informação e às vezes de ler o edital por completo. Então, como a gente concentrava, e mesmo assim disponibilizando o resumo, ficavam dúvidas, a gente optou, e como a gente está começando hoje, e eu espero que vocês gostem dessa iniciativa. Inclusive, quero que vocês comentem aqui algum tipo de edital que vocês gostariam que nós apresentássemos, que a gente vai fazer a leitura, o estudo, o resumo e trazer para vocês os principais pontos. Então, o objetivo é aproveitar esse aprendizado que a gente tem interno e deixar aqui no YouTube para que vocês possam, em outro momento, ou de forma mais tranquila, conseguir aproveitar esse conhecimento que a gente fez na análise do estatuto, do edital, melhor dizendo, e optamos por trazer para vocês. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou diminuir a minha tela, ficar aqui do ladinho, né? Vou ficar do ladinho, menorzinho ainda, para facilitar a vida para todo mundo, e vou passar os slides, né? Que a gente construiu o resumo e transformou eles em slides. Então, a gente vai transformar esses slides aqui falando dos resumos do edital. E a gente vai começar falando de um edital promovido pela Serpro, que é uma empresa pública, né? A maior empresa pública de tecnologia do mundo, e ela é brasileira. Tem cerca de 58 anos, né, de existência. Por exemplo, a Serpro que faz toda a parte de inteligência da Receita Federal para a parte do imposto de renda da pessoa física. Então, olha que interessante. E eles decidiram agora abrir um edital chamado Agora 3T, Tecnologia para Pessoas Trans e Travestis. Então, a gente fez o resumo e eu vou apresentar para vocês os principais pontos desse edital. E aí eu sempre faço questão de falar. Esse resumo, seja que você ter visto inicialmente lá no Instagram, ou está vendo aqui no YouTube agora, e acessou o nosso resumo, essas três fontes produzidas pela gente, esses três meios de dispersão de informação, não substitui a leitura integral do edital, beleza? Então, esse edital é o edital da Serpro, agora 3T, Tecnologia para Pessoas Trans e Travestis. E é lógico, né, gente? Por que o Serpro traz esse edital voltado para a tecnologia? Simplesmente porque ela é uma empresa de tecnologia. Então, isso também é muito importante começar a entender, gente, que o projeto, principalmente no investimento social privado, está linkado, está relacionado com aquilo que é o objeto importante da empresa, da instituição. Então, neste caso aqui, o objeto está lá: concorrer à seleção para patrocínio de projeto de inclusão sociodigital que, por meio de iniciativa no âmbito educacional ou de desenvolvimento de tecnologia digital, promova impacto social positivo na vida de pessoas trans e travestis. E aqui já mostra essa conotação. E, aliás, eu falei que a gente está na 20ª edição do Quarta-feira com Editais, e a gente tem visto
um aumento substancial de editais vinculados exclusivamente para o público LGBTQIA+. Eu sei que a sigla atualizou, mas eu não estou com ela aqui perto, então peço desculpas, não quero ofender de forma nenhuma. Então, a gente tem percebido um aumento muito grande de editais para o público LGBT. E aí, esse edital contempla o impacto social voltado para esse público, trans e travestis, dentro do objetivo da instituição, que é uma empresa de tecnologia. Então, e é interessante colocar, porque a gente tem estudos que mostram, né, como muitas pessoas do público LGBT têm dificuldade em acessar trabalho, e o trabalho voltado à tecnologia, falta mão de obra especializada no Brasil, e normalmente são empresas de tecnologia que têm um perfil já de contemplar um público diverso. Ou seja, pode ser uma forma de conseguir acessar um mercado de trabalho, ou o mundo do trabalho, de forma menos complexa para esse público. Beleza. Quando se encerram as inscrições? As inscrições se encerram no dia 15 de agosto de 2023 e vai contemplar até R$ 1 milhão distribuído para projetos com teto de 250 mil. Ou seja, tem muito recurso para ser aportado em projetos que atuem na área educacional, voltada à tecnologia, para o público de pessoas trans e travestis. E aqui, gente, eu vou seguir o trans e travestis porque foi o próprio nome que o edital deu. Então, falei para vocês o objeto, finalização das inscrições, inclusive para acessar mais informações e acessar também o local onde estarão o formulário para ser preenchido de inserção do projeto, é no próprio site da Serpro, ok? Fiquem muito atentos a isso. E a gente faz muito edital que está vinculado à plataforma Prozas, mas esse está vinculado especificamente à própria plataforma da Serpro, ok? Quem pode participar? Aqui, neste caso, gente, é um edital que contempla apenas organizações da sociedade civil ou ONGs que estejam devidamente é, constituídas oficialmente. Então, neste caso, coletivos de pessoas que não possuam um estatuto registrado em cartório e nem um CNPJ não poderão participar, beleza? Essa foi uma decisão da instituição. E tem um ponto muito interessante, que é a data da fundação. O estatuto da instituição tem que ter um registro de pelo menos 2021. Então, a nossa instituição foi aberta, a gente é um coletivo, está muito organizado, a gente se criou lá na década de 90, mas a gente só se registrou formalmente junto ao cartório específico e à Receita Federal em 2022. Não dá para participar. Para poder participar desse edital, a data da fundação da entidade tem que ser 2021. E aí, aqui é interessante, tá, gente? A data da fundação é do estatuto. Então, às vezes, você fez o registro do estatuto em 2021, mas só conseguiu fazer a documentação, tramitar junto à Receita Federal em 2022, isso não é um problema. A questão é olhar a data de fundação da instituição e ela tem que ser de pelo menos 2021. Lembrando que coletivos informais, neste caso, não serão contemplados para esse trabalho. Aí, volto aqui a que vocês possam me ver um pouquinho, lembrar o seguinte: nesse edital existem 7 requisitos de habilitação. O que significa habilitação? Toda vez que você vê num edital que tem lá requisitos de habilitação, é como se fosse o dever de casa que a organização da sociedade civil ou coletivo informal de pessoas tem que preencher obrigatoriamente para conseguir participar desse edital. E no caso do edital da Serpro, né, agora 3T, são 7 itens, mas vocês vão ver que não são nada complexos. Então, o primeiro é se inscrever utilizando os formulários corretos que estão disponibilizados pelo próprio edital. Segundo requisito obrigatório de habilitação é o campo de atuação da entidade. Ou seja, é importante que seja contemplado no estatuto da entidade que ela tem
uma busca, né, um objetivo social que visa a inclusão sociodigital de pessoas trans e travestis. E aí, gente, isso é bem relevante, e até já deixo uma dica a vocês. Se a sua instituição, se a sua organização da sociedade civil atua com o público LGBT, aqui já mostra que se esse objetivo não está contemplado no seu estatuto, vale a pena pensar em ser contemplado. Eu, particularmente, mesmo lendo editais sempre, nunca tinha visto uma segmentação de objetivo de relevância público-social tão bem delimitado, assim, voltado para a inclusão sociodigital de pessoas trans e travestis. Então, vale a pena ficar atentos e atentas a essa situação. Além disso, a SERPRO, enquanto empresa, determina que a instituição tenha que ter nos seus objetivos a busca pelo desenvolvimento sustentável, os ODS criados pela ONU. Então, aqui a gente tem uma série de ODS que são importantes que sejam contempladas na sua instituição e no seu projeto, ok? Evoluindo, a finalidade da instituição tem que ser uma finalidade, pelo menos uma das finalidades dessa tem que estar no seu estatuto. Ou seja, desenvolver competências digitais, midiáticas ou informacionais em nível básico ou de letramento, ou desenvolver competências em nível intermediário ou especializado, e ainda desenvolver novas tecnologias, dispositivos, plataformas ou outras iniciativas. Então, que visem a inclusão social de pessoas trans e travestis. Então, isso tem que estar colocado no teu estatuto, isso tem que ser uma verdade da sua instituição, né? E isso vai ser analisado pela comissão que avaliará os projetos que chegarão. O público-alvo, lógico, está aqui claro, né, gente? É impactar a vida de pessoas trans e travestis. Então, mas eu quero incluir crianças que não estão nesse público, eu quero incluir idosos que não estão nesse público, ou adultos que não estão nesse público. Teu público-alvo está em descompasso total com a questão desse edital. Então, ele não vai ser aprovado. Já morre na praia, porque não passa o requisito de habilitação. Lembrando que o período de realização é de 8 meses, de 1 a 8 meses. Então, se teu plano de trabalho, se teu projeto está contemplando 12 meses de ações no seu cronograma de atividades, provavelmente a sua instituição não será contemplada com recurso. Por quê? Porque está muito claro no edital. As instituições têm que ter planos de trabalho voltados de 1 a 8 meses, ok? E, como último requisito de habilitação, ou seja, aquele dever de casa que a entidade tem que fazer, é que o trabalho tem que ser voltado dentro do território brasileiro, beleza? Então, esses são os 7 requisitos obrigatórios que uma instituição sem fins lucrativos, registrada em cartório, que tenha tido seu registro no mínimo em 2021, né, e que tenha registro junto à Receita Federal, com seu CNPJ, tem como obrigação contemplar na sua instituição esses 7 requisitos para poder apresentar o seu projeto de forma mais tranquila. Além desses requisitos obrigatórios de habilitação, tem uma questão que é muito importante. Gente, edital é a forma mais transparente de contemplar propostas. Por que eu digo mais transparente? Porque dentro do edital já tem os critérios de avaliação, e nesse edital não é diferente. A SERPRO traz aqui, além dos requisitos de habilitação, que são obrigatórios, quesitos, critérios de avaliação que serão analisados pela comissão avaliadora. Então, na hora que a sua instituição, você, o captador de recursos, a sua instituição, o coletivo, for produzir o plano de trabalho, apresentar o projeto, ele tem que levar em consideração os critérios. Porque se você escreve um plano de trabalho, escreve um projeto descolado do critério de avaliação, a tendência é que ele receba menos pontos. Menos pontos, menor a chance da sua instituição ser contemplada. E olha que interessante, existem editais, tanto privados quanto públicos, que, imagine que foi lançado um edital, mas só teve a sua instituição que apresentou proposta. Se você não chegou numa pontuação mínima, mesmo que às vezes você foi a única instituição e não alcançou a nota mínima, vocês não serão contemplados. E isso mostra a necessidade de andar sempre muito junto, critério
da avaliação com o projeto. E aqui, como não é diferente, estão colocados, melhor dizendo, no plural, né, os critérios de avaliação. A primeira chave, quanto critério maior, né, como categoria, é a concepção do projeto. Então, vai ser analisado relevância e conhecimento do problema da exclusão de pessoas trans e travestis, efetividade do potencial de proposta de resolução, qualificação do proponente e qualificação da equipe que vai atuar no trabalho. Vejam que os pontos vão até 10 para cada um desses subitens desse critério. Outro critério é da execução do projeto. Ou seja, está adequado as ações ao seu cronograma? Lembrando que o prazo máximo do cronograma são 8 meses. Além disso, existe consistência das métricas de controle dos riscos das atividades? É razoável os custos desse projeto, ou seja, em relação ao que tu está apresentando quanto ação e impacto? Esse custo é compatível com essa realidade? E o item 8, que é a localidade de execução, parcial ou total em municípios localizados no norte e nordeste do Brasil. Olha que interessante. Eu estou aqui na cidade de Viçosa, região sudeste, né, estado de Minas Gerais. Se eu tenho uma instituição, se eu atuo com uma instituição que atua com esses requisitos lá de habilitação, eu posso apresentar esse projeto para a SERP? Posso. Mas se a minha área de atuação for aqui na zona da Mata Mineira onde eu estou, a tendência é que eu tenha uma nota menor nesse subitem, número 8, se uma instituição lá do Norte e Nordeste apresentar um projeto. Por que isso? É algum tipo de preconceito? Não, é uma questão do critério colocado pela financiadora, beleza? Vale a pena ficar atento e atentas a essas questões, porque muitas vezes a gente começa a achar que está refém dos problemas. Ah, nossa, só acontece comigo. Não, gente. Não só acontece com vocês, não. É importante ler o edital de forma completa por isso, porque o edital é a regra do jogo. Quanto melhor você souber a regra do jogo que está valendo para aprovação ou não do seu trabalho, melhor e mais fácil para que a sua instituição construa um projeto que tenha melhoria desse trabalho, melhoria da redução do risco para que vocês sejam contemplados, beleza? E, além desses dois critérios, eu tenho um outro critério que é a divulgação do projeto. Ou seja, o potencial de divulgação da marca, da CEPRO, e a qualificação das contrapartidas sugeridas. Aqui, gente, é bem interessante colocar que esse edital não exige contrapartida financeira, mas pede uma contrapartida voltada à divulgação da marca. Ah, mas a empresa, a Serpro, está querendo ajudar o público trans e travestis ou quer fomentar a sua marca? As duas coisas. Não tem como brigar com isso, gente. O financiador tem interesse, né? É o que eu falo muito da diferença de ser interessado e interesseiro. Aqui, a empresa financiadora, parceira, tem um interesse, e ela está colocando de forma clara no edital: olha, eu tenho interesse, tanto é que um dos meus interesses é a divulgação da minha marca, e tanto isso está tão claro que eu estabeleci isso como um critério de pontuação. Não dá para reclamar, sabe? Então, é a diferença, você está interessado e ser interessado. O interesseiro, normalmente, você não sabe o que está por trás daquele tipo de atitude, ou aquele tipo de requisito. Aqui não, está bem colocado. A instituição colocou de forma clara e categórica, inclusive inserindo um critério específico para isso. E a pontuação máxima do projeto é 100 pontos. Então, vocês notem que a gente tem 3 grandes linhas de critérios, e esses critérios são divididos em subitens que somam ao total 100 pontos. Beleza? Evoluindo mais um pouco, qual é a documentação necessária para participar, né? Assim, imagine que a sua instituição foi aprovada. Beleza, ó. Eu já apresentei os documentos de habilitação, que são aqueles 7 itens que são obrigatórios. Eu apresentei meu projeto foi bem classificado. Agora, o que eu tenho que trazer para a SERP para conseguir ter o contrato de patrocínio? Está aqui colocado na documentação. Primeiro, a instituição tem que estar rigorosamente em dia
com a sua questão fiscal, trabalhista e cadastral junto à empresa. Qual que é essa questão e quais são esses documentos na prática? Primeiro, estatuto da entidade, né, uma cópia do estatuto da entidade, comprovando a data da sua fundação, sendo que a data da fundação tem que ser 2021 ou anterior. 2, documento que ateste a qualificação da pessoa que é representante para assinar o contrato. Ou seja, eu tenho que ter ali minimamente uma ata de posse da diretoria, do presidente ou da presidente. Porque, como regra, né, não é regra, mas é costumeiro no mundo das organizações de sociedade civil que tenham lá no estatuto quem é o responsável por representar ativa e passivamente a entidade. Então, é importante. Como é que isso é comprovado na prática? Ora, com a ata que comprova a eleição aquele corpo diretivo tomou posse. Então, está aqui o documento. Cópia do documento de identidade contendo o CPF da pessoa que representa, que é representante legal da instituição, lógico, para fazer um cara crachá, né? Saber se aquela pessoa que está contemplada ali numa ata é ela mesma, um cara crachá, né? Isso é muito importante. Além disso, a gente tem como um documento obrigatório o comprovante de endereço da pessoa que está representando legalmente a instituição, porque, lógico, se der um pepino, se der um problema, como é que a SEPRO vai acessar a pessoa, informar o problema? Então, é isso. Além disso, né, informação de nacionalidade, estado civil, profissão, etc. Documentos de regularidade fiscal. E aqui é muito importante, gente. A empresa financiadora entendeu que era importante que as instituições que recebam o patrocínio tenham regularidade fiscal. Isso também tem muito a ver com o compliance da própria empresa, isso tem às vezes até como requisito por ser uma empresa estatal, tá? Então, assim, é importante que a instituição tenha todas as certidões negativas de débito, junto à Fazenda Federal, estadual, municipal, junto à Justiça do Trabalho e ao FGTS. Todas essas informações, gente, são fáceis de acessar, seja porque elas são públicas, e seu contabilista pode te ajudar também se você tiver dúvida, mas isso é muito fácil de colocar aqui no Google, porque essas informações são públicas e é fácil de acessar, beleza? Então, é importante que a entidade esteja rigorosamente em dia com as certidões negativas de débito. No estatuto, minto, no edital não fala de forma categórica, mas eu entendo que se a instituição estiver parcelando um débito e sair uma certidão positiva com efeito negativo, também vai ser aceito, beleza? E, para a gente entrar na nossa última parte, os valores dos projetos. São divididos em 3 faixas, né? Faixa 1 de até 50 mil, faixa 2 de até 150 mil e o teto maior de até 250 mil. Ou seja, isso vai variar, gente, logicamente, em relação ao teu cronograma de atividades, né? O cronograma financeiro acompanha o cronograma de atividades. Lembrando que o total final que será contemplado é de até R$ 1 milhão. É muita grana, é um dinheiro interessante que vale a pena vocês ficarem atentas e atentos. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo do edital aqui, com mais calma, né, saindo de 1 minuto para mais de 20 minutos, e espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, se tiver algum tipo de edital que vocês gostem que já sabem que foi lançado e que querem algum tipo de debate, me mandem aqui inbox ou lá pelo próprio Instagram, que a gente vai fazer questão de ler e ajudar na tirada de dúvidas disso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o nosso canal para valorizar um pouco desse nosso trabalho. Encaminhem para uma instituição que às vezes não é a sua, que atua com esse tipo de público ou com esse tipo de objeto. Então, mas faz essa informação circular. Show? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.